Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Grandes cientistas são agentes importantes para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país. Historicamente, os países emergentes sempre foram exportadores de cérebros. Agora se tentam montar políticas para intercâmbio científico e elaboração de políticas para a absorção desse potencial. O Brasilianas.org vai discutir o histórico da atração de cérebros no mundo, ações brasileiras de desenvolvimento na área, oportunidades geradas pelo setor privado e polos de pesquisa para manter os talentos em solo nacional e também conhecer como se dá o diálogo entre os cientistas espalhados pelo mundo. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade de conhecimento. O que é uma sociedade de conhecimento? É uma sociedade em que o saber é a coisa fundamental. Com certeza, o Brasil tem evoluído muito, em vários aspectos, inclusive no aspecto científico, mas a distância é muito grande. Para a gente fazer a pesquisa de ponta aqui no Brasil ainda é muito difícil. Por exemplo, a produção científica desse sistema de pesquisa e pós-graduação é bastante razoável, é 2% da produção mundial. O PIB brasileiro é 2% do PIB mundial, então está mais ou menos do mesmo tamanho. Para o debate, recebemos aqui no estúdio o Miguel Nicoleles, que é co-diretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duck e diretor do Instituto Internacional de Neurociências de Natal. Jorge Almeida Guimarães, que é presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Laerte Machado, que é presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. E temos também a presença de convidados, cidadãos ativos que de alguma maneira estão ligados ao tema. O Fabrício Marques, que é editor de política científica e tecnológica da revista de pesquisa FAPESP, a Luciana Unes Coentro, mestranda em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a Elizabeth Balbachevski, cientista política e professora da Universidade de São Paulo, e o Rogério Bertani, que é doutor em sociologia e pesquisador científico do Instituto Butantan. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você também pode participar trazendo comentários, sugerindo temas e enviando suas perguntas. Brasilianas.org, volta já! Historicamente, as grandes civilizações modernas se fizeram com políticas de atração de cérebros, de cientistas, de empresários e tudo mais. Desde a Inquisição que esse processo é construído. Os Estados Unidos foram construídos em cima dessa atração dos melhores cérebros internacionais e o Brasil, a partir dos anos 30, sempre tentou algumas políticas aí de consolidação desse intercâmbio com a ciência internacional. Antes da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que com a ascensão do nazismo, ficou muito difícil para os cientistas trabalharem na Europa, principalmente na Alemanha. E então eles resolveram emigrar quase que voluntariamente para Estados Unidos. Praticamente, então, todo esse avanço que a gente vê na parte da informática, etc., teve uma influência muito grande para que os Estados Unidos pudessem ter liderança nessa área. Em 1934, 35, a USP não tinha uma verdadeira universidade aqui no Brasil. Eles falaram, não, nós vamos fazer uma universidade verdadeira para alavancar a formação de pessoas para São Paulo, que tinha perdido na Revolução de 30, a liderança. Vamos retomar a liderança através de cérebros, de inteligência. Só que para eles desenvolverem
a área, vamos dizer assim, contemporânea, moderna de ciência naquela época, o Brasil não tinha, então, pessoas capacitadas para isso. Da Alemanha e da Itália, vamos só trazer cientistas exatos. E a área de ciências humanas, que é isso aqui, FEFELESH, etc., que fica lá, foi formado principalmente pelos franceses. É que se criou essa universidade como a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, essa universidade é a grande produtora de conhecimento, é o sistema acadêmico de produção de conhecimento. Hoje em dia a competição por cérebro é certamente muito maior do que em outros momentos da história, né, em que o Brasil, como você mencionou, a USP teve essa oportunidade de atrair pessoas que foram fundamentais para a construção da universidade. Claro que os melhores pesquisadores tendem a tentar se fixar em centros de excelência, né, começando pela América do Norte, Europa, né, agora começa a mover um centro para a Ásia, né, Japão, a China está conseguindo recrutar de volta muitos dos seus pesquisadores que estavam para os Estados Unidos, estão voltando para a China. O Brasil é um país muito periférico, quer dizer, ainda, né, nesse aspecto, né? A gente tem algumas, digamos, quer dizer, teve um desenvolvimento tecnológico e científico muito importante, né, nos últimos 10, 20 anos. Eu acho um salto assim, tecnológico com a experiência da genômica no Brasil, a nanotecnologia, as engenharias estão se desenvolvendo muito. É muito difícil você criar condições, como eu mencionei, de trabalho que atraiam os pesquisadores top aqui no Brasil. Essa saga brasileira ainda é muito pouco conhecida, mas na Segunda Guerra nós tivemos grandes contribuições, né? De um lado nós tivemos os químicos judeus que ajudaram a criar as bases aí da química brasileira, e tivemos também um papel fundamental, pouquíssimo conhecido, da Fundação Rockefeller, que mandou para fora lá os cientistas nossos para entender o que acontecia na área de energia nuclear, de biotecnologia, de agronomia, tudo um trabalho fantástico. Nesse primeiro bloco nós vamos tentar entender um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais esses processos que fazem com que países que se desenvolvem montem também, virem imãs aí, atraindo cientistas do mundo inteiro. Vou perguntar para o Jorge Almeida Guimarães, que é da CAPES, que contasse um pouquinho aí alguns exemplos históricos aí para a gente poder entender a importância dessas políticas de atração de cérebros. Nassif, para atrair pessoas, você precisa ter um substrato forte. A Universidade de Harvard foi criada em 1636. A USP só 300 anos depois. E boa parte dos depoimentos, especialmente do professor Motoyama, fica muito claro que atrair pessoas, você precisa ter um substrato forte que permita que essas pessoas sejam capazes de multiplicar sua capacidade intelectual, produtiva, científica e tecnológica. E, portanto, isso só veio ocorrer a partir da década de 60 e, sobretudo, quase já no começo dos anos 70, como a gente entende hoje as universidades brasileiras, em sua grande maioria, na idade dos 50 anos, como a Unicamp, por exemplo, a UNB, Santa Catarina e muitas outras. Então, o Brasil não teve ocasião de fazer uma atração maciça de cérebros nessa época, como ocorreu com os Estados Unidos e Europa, vários países da Europa. E, portanto, hoje essa coisa é diferente. Nós já temos atraído muita gente, temos muitos argentinos no Brasil, chilenos e europeus também, trabalhando em vários setores. E nesse começo, naturalmente, como também ressaltado pelo Motoyama e pelo Raupp, a Universidade de São Paulo se estabeleceu com a presença de vários desses líderes que vieram nessa época, sobretudo na área de física e de química. Eu queria ver com o Nicoleles aí, quer dizer, o que o levou a sair do Brasil e qual foi esse ambiente que você encontrou lá fora? Quantas nacionalidades conviviam dentro do mesmo ambiente? Uhum. E o que era o sonho? Dá para a gente definir o que era a pretensão de cada grupo nacional, assim, se era ficar lá, se tinha alguns mais apegados à terra? Como que se dá esse processo? Bom, eu saí do Brasil há 21 anos atrás porque eu tinha uma ideia de como fazer neurociência que, infelizmente, aqui não conseguiu criar raízes, principalmente pela falta de financiamentos e de ousadia na época, né?
E o que eu encontrei nos Estados Unidos, e que encontro ainda, apesar que esse processo está se revertendo hoje em dia, como foi mencionado aqui numa das matérias, foi que os Estados Unidos davam condição, baseado no mérito, para qualquer pessoa que viesse de qualquer lugar do mundo perseguir o seu sonho científico desde que ele demonstrasse o mérito dessa ideia, né? E eu encontrei, quando eu cheguei na Filadélfia, gente do mundo inteiro, pesquisadores do Cazaquistão, da Índia, da China, todos trabalhando no mesmo departamento e todos buscando, cada um deles, como se fosse um pequeno empresário científico, desenvolver sua linha de pesquisa com liberdade e competindo pelos financiamentos que existem, que são variados, né? Para se transformar realmente no melhor da sua área. O único critério era o mérito? O único critério era o mérito científico. Isso mudou um pouco nos últimos anos, né? O governo Bush foi uma grande tragédia científica para os Estados Unidos, mas o que eu vejo hoje são países emergentes, como a Índia principalmente e a China, conseguindo reverter esse processo. Eu tive vários colegas, vários amigos de 20 anos que hoje estão voltando para os seus países de origem, porque os governos desses países estão oferecendo condições melhores e, evidentemente, para casa a gente sempre quer voltar, né? Para que esses pesquisadores desenvolvam, agora eles são estabelecidos, são conhecidos no mundo inteiro, mas que eles desenvolvam escolas, não só a sua pesquisa própria, mas escolas de pensamento e formem pessoas nos seus países de origem, que é fundamental, na minha opinião. O Laerte, que é presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, como que é a realidade de São Paulo e como que é essa questão de saída e chegada de cientistas? Os institutos têm uma política de liberar os pesquisadores, né, para poder fazer tanto mestrado, doutorado, como postdoctor fora em outros países. Isso é uma coisa que tem acontecido não de uma forma tão intensa, né, isso deveria ser bem mais explorado em termos de essas pessoas voltarem para cá e dar um dinamismo maior, né, para as instituições de pesquisa, né. Temos casos de pesquisadores que vão e que, de repente, também eles acabam não voltando, né? Eles se encaixam na realidade daqueles países, atraídos por condições de pesquisa melhor, né, em termos estrutural, e acabam não voltando mais. Mas então, eles mantêm contatos com a comunidade aqui? Alguns mantêm contatos. Nós temos casos de pesquisador que foi para o Japão, que desenvolveu aí tecnologia para o controle de pragas através de feromônios de insetos, né? E que a base de trabalho desse pesquisador ficou lá, foi aqui o Brasil, né? E assim se gerou o produto aí de grande importância para controle de praga na área de cana-de-açúcar. Tá. Eu queria que a Lúcia Coentro, que ela é mestranda de Administração Pública e Governo da GV e tem uma tese sobre essa migração de profissionais qualificados do Brasil. Resuma um pouquinho aí, quais os ciclos que você percebeu desse processo, Lúcia? Na verdade, alguns aspectos que são importantes, assim, o Brasil, eu fiz uma pesquisa para um trabalho na Ampox, junto com a professora Ana Cristina Braga Martins, e o Brasil não pode ser considerado ainda um país que tenha efetivamente fuga de cérebros. Mas é claro que internamente para o Brasil é importante sempre as pessoas que saem, né? Então, o que eu estou querendo estudar com o meu projeto de pesquisa são essas pessoas que saíram, por que elas saíram e não voltaram, né? Quais são os aspectos que a gente sabe, né? No senso comum a gente sabe o que são, mas quais são os aspectos centrais que fazem com que elas se estabeleçam fora e não tenham condições de voltar para o Brasil? Porque não é uma questão de trair pátria, não é uma questão política, é uma questão de circunstâncias, de pesquisa, de financiamento. Então, eu quero entender essas circunstâncias. Então, um ponto que eu acho interessante, que eu queria ver com a Elizabeth, abordar um pouquinho, é essa questão das condicionantes políticas que atraem cérebros. Porque tem as condições de pesquisa e tudo, mas nós tivemos exemplos na Segunda Guerra, tivemos exemplos na Inquisição e tudo mais, que a intolerância é um fator que expulsa cérebros mesmo. E mesmo nos Estados Unidos, eu tenho amigos cientistas que, quando começou a era Bush, de o ame ou deixe lá, não suportaram aquele ambiente. Como que você vê essa questão do ambiente adequado para se criar o clima de atração de cientistas? Eu acho que alguns fatores que foram mencionados aqui, como, por exemplo, a criação de ambientes competitivos para o desenvolvimento de pesquisa de ponta, um apoio diferenciado que possa dar ao pesquisador condições de ele
permanecer como um pesquisador de ponta pesquisando no Brasil são fatores muito mais importantes na nossa experiência do que esses episódios que realmente acontecem, né? Nós tivemos essa experiência na época da ditadura, quando nós perdemos vários colegas em função da perseguição que se instaurou naquela época. Mas a Unicamp, em 72, em plena ditadura, também conseguiu trazer vários, né? Conseguiu trazer num momento posterior. Assim como hoje em dia a China, apesar de ser um país que, digamos assim, não se prima por um ambiente democrático, é capaz de atrair pesquisadores de ponta. Eu conheço vários colegas também que saíram dos Estados Unidos e foram para a China atraídos justamente pela oferta de condições de trabalho, pela oferta de um ambiente acadêmico internacionalizado. E eu acho que esses aspectos são aspectos que precisam ser cuidados na nossa política. Tá, vamos aí à primeira pergunta de internauta. Eu tive a minha primeira experiência no exterior já no curso de graduação. Eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso de graduação no exterior. Eu tinha prévia autorização da Universidade Brasileira para fazer isso, mas quando eu voltei para o Brasil, na hora de reconhecer o trabalho que foi feito, realmente foi um processo muito desgastante. Minha pergunta é se essa burocracia brasileira para reconhecimento de título do exterior é realmente necessária, se isso não é um desincentivo para quem está tentando voltar para o Brasil, e o que poderia ser feito, talvez, para melhorar essa situação. Bom, esse é um tema dos mais relevantes que nós vamos discutir no próximo bloco aí. Mas eu queria voltar ao Jorge Guimarães, da CAPES, para entender um pouquinho essa questão da saída, a importância da saída também de cérebros como estimuladores, aí, captadores das tendências internacionais para o Brasil. Acho que a Elizabeth expressou bem, que são vários os motivos pelos quais os brasileiros eventualmente não voltam. E são poucos. O Brasil é dos que perde menos pessoas. As pessoas que saíram, acho que o Nicoleles deu um exemplo extremamente importante. Hoje, não sei se o Nicoleles sairia, mas, enfim, naquela época ele acho que tinha muita razão para sair. Tanto que ele voltou e está construindo no Brasil uma coisa que é espetacular lá em Natal. Mas, Nassif, tem um lado muito interessante. Todos os brasileiros que estão lá fora, que são cientistas de muito prestígio, essas pessoas fazem uma contribuição para nós impressionante na formação de professores. A CAPES, por exemplo, tem como prioridade máxima nas suas bolsas no exterior uma bolsa chamada sanduíche, que é um misto de fazer o doutorado, metade aqui, uma parte experimental, basicamente, lá fora. E todos esses pesquisadores brasileiros recebem muitos dos nossos. Alguns deles orientam mais do que os brasileiros que são orientadores aqui. De modo que o Cláudio Moracassi escreveu algum tempo atrás na Veja, dizendo que se 20% ficasse lá fora, era bom negócio para o Brasil. Por causa dessa questão há áreas do conhecimento que não entra mais estrangeiro nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a maior parte dos brasileiros que saíram em proporção maior foi na época da ditadura. São Paulo perdeu muita gente, o Rio de Janeiro, portanto, mas estão voltando. Vários deles já voltaram, o Boris Spargato já está aqui de volta, o Thomas Marques deve voltar, o Zé Marcos. Enfim, todas essas pessoas, eles, como o Nicoleles disse, têm uma angústia de voltar para a sua... Quem é do interior sabe, quão frequentemente a gente gosta de ir lá ver onde nasceu, né? Bom, no próximo bloco, a discussão será sobre as políticas de atração de cientistas. Brasilianas.org, volta já. Para manter ou atrair os cientistas no Brasil, é necessário gerar condições e atrativos. Nesse sentido, qual a participação dos institutos e do setor privado? Existe mão de obra suficiente? Quais as oportunidades nacionais oferecidas aos nossos pesquisadores?
5 anos, que se expandiu o sistema de ciência e tecnologia, a parte dos institutos foi uma parte esquecida. Só para você ter uma ideia, enquanto o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, nos últimos 4 anos, está contratando 4.500 professores nesse programa de expansão da universidade, tá certo? O Ministério da Ciência e Tecnologia contratou para os institutos 200 pessoas, algo assim. Então é ridículo. Se o Brasil quiser ser realmente um país hegemônico, ele vai ter que investir em cérebros. Isso é fundamental. Se não fizer isso, certamente ele não será. Embora a gente ache que a questão não é apenas hegemônica, porque nós temos grandes problemas sociais, né? Mas isso também passa pela formação de cérebros, porque isso é um problema das ciências sociais. Tem que haver políticas públicas para que isso aconteça. É diferente, por exemplo, do que está acontecendo na China. A China tem 80 milhões de chineses que vivem fora da China. Essa ideia de os chineses colaborar no desenvolvimento da China, voltarem para lá. Não é só para fundar a universidade, é para reforçar as universidades ao nível de qualidade, que é uma coisa importante no sistema básico de conhecimento, mas é também para estimular o desenvolvimento tecnológico, com qualidade. Eu digo até que o investimento não é o problema. A gente aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem muito recurso. O que acontece é que a gente gasta mal o nosso recurso, por conta de burocracia nas importações, por conta da dificuldade de utilização dessas verbas. Não se pode utilizar para pagar pessoal, contratar pessoal. A gente tem um problema de bolsas que são defasadas com a realidade do mercado, bolsas. Então, tem toda uma infraestrutura, a falta de apoio administrativo na maior parte das universidades. Quer dizer, o pesquisador, além de fazer a ciência, ele tem que cuidar também da burocracia. Em qualquer país operam nessa linha de estimular a transferência de tecnologia do sistema universitário para... Não, eles operam, os governos de um modo geral, através de grandes institutos que desenvolvem projetos que são mobilizadores e estruturantes desse processo de transferência de tecnologia. Nós temos institutos aqui, nós já tivemos pretensão de fazermos isso. Nós criamos aqui um Instituto de Pesquisas Espaciais para cuidar de um programa espacial, o Centro de Tecnológico da Aeronáutica para cuidar também desse programa espacial. Criamos vários institutos aqui que estão subordinados à Comissão Nacional de Energia Nuclear para criar um programa nuclear. Mas são coisas que ficaram no conceito, está entendendo? E nunca teve uma política efetiva. Política, eu estou falando, não é só declarar que essas coisas são prioritárias, é ter objetivos bem definidos, focos bem definidos e investimentos para sustentar e viabilizar isso, tornar isso concreto. Essa questão da criação de condições adequadas aí, eu vou pedir um depoimento aqui de um case que hoje virou um case internacional aí, que é do Nicoleles, quando instalou em Natal. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua saga, quando você fez as primeiras tentativas, qual ambiente que se tinha, como que foi mudando. O projeto Natal começou 7 anos atrás e eu fiquei muito surpreso, porque no começo houve uma reação muito grande, né, a uma ideia de levar a ciência de ponta para a periferia de Natal, uma região que tem uma grande universidade federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas que não tem uma tradição de produção de conhecimento de ponta, por exemplo, em neurociência, que é a área onde eu trabalho, né? E principalmente com a proposta do nosso projeto, que era levar o conhecimento e a ciência de ponta como um agente de transformação social da comunidade em torno desse instituto, que eu acho que é a grande novidade, ou foi a grande novidade dessa história, né? Que hoje virou um caso, como o senhor mesmo falou, eu discuti isso na Harvard a semana passada, porque virou um caso estudado na Kennedy School of Public Policies da Harvard University. Mas né? a resistência inicial partia de quem? Eu acho que a resistência inicial foi porque a gente esquece que ciência se faz com gente. O primeiro investimento é gente. Então, o que o Brasil precisaria, na minha opinião, fazer sinceramente, ouvindo todos esses depoimentos aí, e tendo vivido tanto tempo fora e visto essa administração dos últimos 8 anos do MEC, que foi a melhor que o Brasil já teve, provavelmente, na história do país, o investimento tem que ser sem jeito. Eu tenho que discordar da sua opinião, porque tem 11 mil brasileiros fora do Brasil, nós perdemos muita gente. E essas pessoas gostariam de voltar para o Brasil
Mas o que a gente precisaria fazer era pegar cada cristão desses, por mérito científico, e falar o que você quer, o que você precisa. E o Brasil batia o martelo e trazia esse cristão para cá, que era a proposta do Instituto Natal. E eu posso dizer hoje que nós, com o apoio do MEC, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parceiros privados, que isso é a primeira grande novidade, é que nós temos 63% dos nossos investimentos são privados, são doações de brasileiros do mundo todo, fundações, pessoas que entenderam a dinâmica, né, de que... Mas deixa eu dizer um pouquinho, você falou que o investimento tem que ser ingente. Isso. Você vai para Natal que ainda não tinha esse mas nós pessoal. trouxemos gente. Mas Tá. nós trouxemos gente. Por exemplo, Tá. nós trouxemos um dos grandes talentos da neurociência brasileira, o professor Siddhartha Ribeiro, que agora é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que era meu aluno de pós-doutorado e que comprou a proposta de cara. Hoje nós já trouxemos mais 11 pesquisadores que vieram das melhores universidades do mundo, graças ao apoio do Ministério da Educação, que criou um departamento de neurociências na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o nosso instituto. Nós estamos trazendo pessoas da Universidade de Amsterdã, da Harvard, da Duke, que estão voltando para o Brasil para fazer ciência, porque foram dito para eles o que vocês querem, o que vocês precisam para voltar para o Brasil. E, ao mesmo tempo, você pode usar essa ciência, como nós estamos fazendo, para educar 1000 crianças do ensino público no primeiro projeto de educação científica infanto-juvenil, também com apoio maciço do MEC, e também educar jovens longe de Natal à distância, com apoio da CAPES. Nós realizamos o primeiro curso de escolas de estudos avançados em neurociência, onde milhares de alunos do Brasil inteiro puderam ter contato com 35 dos maiores neurocientistas do mundo por videoconferência. Eles vieram para Macaíba, pensa só nisso, 35 dos maiores neurocientistas do mundo passaram 2 meses em Macaíba com suporte da CAPES, e nós conseguimos levar esse curso de pós-graduação para todos os alunos de pós-graduação em neurociência do Brasil via videoconferência. Eu queria ver com o Jorge, primeiro as políticas que estão sendo implementadas para a atração de cérebros, e depois sobre um personagem que o Nicoleles levanta agora aqui, que eu acho que é o personagem central. Você tem o cientista, você tem as instituições e você tem o agitador, que é um elemento central aí, como você acabou de mostrar. Qual a política que está sendo amadurecida no âmbito da CAPES, no âmbito do MEC, para se criar todo esse entorno aí? Acho que alguém mencionou aí que hoje nós não estamos sozinhos nessa arena. O Brasil tem adversários fortes no mundo inteiro fazendo uma política de atração dos seus melhores cientistas e também dos estrangeiros. Veja só, então no nosso calo, Turquia, Irã, Taiwan, Singapura. Singapura montou um Biópolis que levou não sei quantos prêmios Nobel. Ou seja, nós estamos disputando Espanha, que estava muito defasada em relação à Europa e hoje cresce substancialmente, fora a Índia e China, que o Nicoleles já mencionou. Então nós estamos é uma batalha, muitos desses são parceiros comerciais e de várias outras formas, mas no fundo somos competidores. E eles estão olhando as mesmas pessoas que nós estamos olhando também. Agora veja só, teve um concurso no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, teve 30 e tantos estrangeiros inscritos. A gente tem que conviver com uma realidade muito especial. Esse segmento, nós somos um new player. É tudo 50 anos para cá, gente. Não tem muito mais que isso. Então, as dificuldades que o nosso colega ali lá de Ribeirão mencionou são reais. A parte burocrática, a parte regulatória, o acesso à biodiversidade, isso é um inferno para os cientistas. Como convencer as universidades a aceitar o sangue novo e como mudar esse modelo maluco aí que coloca o grande pesquisador para cuidar de parte burocrática? Eu diria que, inclusive, a relação universidade-empresa sofre da falta dessa cultura. Não deu tempo de estabelecer uma cultura. Tem algumas universidades mais à frente, como Campinas, como Unicamp, como Minas Gerais, está bem à frente, mas outras, a própria USP, o FRJ, a minha universidade no Rio Grande do Sul, a dificuldade é muito grande, né, em relação a esses avanços. Mas, veja só, nós estamos desenhando com o CNPq um atrativo forte para trazer essas pessoas. Eu concordo plenamente que o certo seria dizer o que você oferece, aliás, o Nicoleles que falou, o que você oferece para eu ir para lá? É preciso ter uma coisa ousada mesmo, é preciso algo mais ousado.
Por exemplo, eu já falei com vários reitores de universidades do Nordeste. Escuta, se você montar um condomínio com casas atraentes na praia de Boa Viagem, ou na praia lá sobretudo lá em Ponta Negra, e oferecer 200 metros quadrados a alguns estudantes, e os nossos salários já foram piores, hoje já dá para atrair, e descontar na folha o que a Caixa Econômica empresta, você leva os jovens de várias partes do mundo. Então, não são processos difíceis de serem feitos, mas é preciso ousadia para fazer. Tem uma tese de doutorado de uma pesquisadora na Federal do Rio Grande do Sul que mapeou as colaborações científicas no Brasil nos últimos 3 anos, não, em 3 anos, acho que é 2006, 2007, 2008. E, a despeito da produção científica brasileira estar crescendo bastante, o percentual de artigos escritos em parceria, em coautoria, né, em parceria com pesquisadores estrangeiros, ele não cresce, não vem crescendo. Como talvez fosse de esperar pelo que a gente tem avançado. Isso parece mostrar uma dificuldade da gente conversar com quem está fazendo ciência lá fora mais do que a gente conversa hoje, que que tem a ver com essa questão de atrair gente de fora, de conversar com gente de fora também, de eventualmente ter pesquisadores brasileiros lá fora que sirvam de referência para a gente, que sirvam de interlocutor para a gente. Como é que o senhor vê esse problema? O senhor vê como um problema? O grau de internacionalização da ciência brasileira ainda fica aquém do que o senhor esperava? Como é que o senhor vê esses indicadores? Olha, tem um dado novinho na Nature. A maior colaboração no mundo entre países de mesma região é Brasil e Argentina. 5,5. Inglaterra e Estados Unidos é 1,1, Inglaterra e França é mais baixo ainda. 5,5, que medida que é essa? É um parâmetro que eles utilizaram, que eu demoraria um pouco dizer detalhe, mas, enfim, foi medido quantos artigos são juntos. Tá. E, no caso da Brasil e França, que temos 30 anos de cooperação no CAPES-COFECUB, 3,3% da produção francesa e um pouco mais da brasileira é brasileiro e francês. Mas então, portanto, o parâmetro o senhor acha que está adequado, é isso? Não é o mesmo nível dos países vizinhos nossos. O Chile produz muita ciência, mas vai ver quantos por cento é com os americanos, por causa da questão. Mas olhando para aqueles competidores que o senhor estava falando, Taiwan... Essa aí é muito pequena. Entre nós e eles é pequeno. Temos mais com França, com Alemanha, com Estados Unidos, depois vai um pouco com Espanha e Portugal, mas não é muito mais que isso. Com a Suíça, a gente está assinando um acordo agora, imagina. Bom, temos mais uma participação de internauta pelo brasilianazog.com.br. Queria saber quais incentivos governamentais que já existem para despertar o interesse dos cérebros internacionais para o Brasil, já que eu não percebi muita diferença na infraestrutura de trabalho que há aqui e lá. Outra questão seria quais as estratégias de execução ou a serem executadas para manter no Brasil os pesquisadores de alta qualidade aqui formados. De fato, em muitos segmentos da nossa ciência, a gente já tem condições de competitividade internacional. Ele citou um caso aí bastante típico, está numa universidade muito boa. Os mecanismos de envio de jovens, de atração de volta, eu volto a afirmar que a quantidade de brasileiros que a gente perde é muito pequena comparado com os nossos vizinhos, muito pequeno. Pelo menos tomando a CAPES, CNPq e a FAPESP como modelo, a proporção é muito baixa. Mais de 99% dos nossos bolsistas voltam, né? Então, depois pode ser que haja atrações para ele sair e tal, mas hoje, né, isso é um quadro de hoje. Por quê? Para não perder gente é preciso ter empregabilidade. Nós temos. Não há doutor desempregado. Qualificado não há. Pode ter área que tem alguém, mas tenho que falar para lá qualificado, bem qualificado. Então, tem mecanismo de retenção. Agora vem os outros mecanismos, que são esses que foram mencionados, de você desregulamentar um pouco, desburocratizar o mais possível. Então, a avaliação da CAPES tem que passar por um período maior, né? Os projetos CNPq e
IFAPESP, FINEP, a própria CAPES, que também agora fomenta muito os projetos propriamente ditos, tem que ser por períodos mais largos. A questão do técnico, o técnico é um problema muito sério, né? O Nicolelli sabe disso, quão importante é nós termos um acervo maior de pessoal técnico propriamente dito. Então, nesse sentido, Luiz, eu queria anunciar aqui que eu tenho conversado com o ministro Sérgio Rezende, que está na hora do Brasil ter uma carreira de cientista e técnico, fora da universidade, fora dos institutos próprios, no modelo do CNRS na França. Então, ele está muito sensibilizado para isso, o momento é extremamente oportuno, não apenas para brasileiros, mas para você também atrair pessoas de fora. No começo do século XX, o Kaiser da Alemanha, conversando com o ganhador do prêmio Nobel alemão, Max Planck, criou uma sociedade chamada Sociedade Max Planck. E a ideia era o seguinte, era selecionar os melhores alemães em qualquer área do conhecimento e dar um instituto para esse alemão, esse cara, baseado nele. Não tinha que reconhecer diploma, não tinha que ser nada. Pelo que era a pesquisa e o reconhecimento da comunidade internacional. Hoje, essa é a maior sociedade científica do mundo, com o maior número de prêmios Nobel recebidos do mundo, porque se apostou nos indivíduos. Gozado. Quando a gente pega a Universidade Brasileira, você tem centros de excelência e centros acomodados. E a diferença entre os dois é a alma inicial lá que definiu os valores. E o curioso, só para terminar, é que... porque os salários são os mesmos. Exato, mas o curioso é que quando um cara conhecido chamado Albert Einstein estava procurando emprego, ele aplicou para a Universidade de Zurique, né, que era a grande universidade suíça. E tem um relatório que eu vi hoje, que está lá histórico, assinado por um cara que entrou para a história de um jeito meio chato, né, dizendo que aquele cara, Albert Einstein, não tinha condição de dar aula na escola, porque ele realmente não sabia dar aula, ele não seguia o método da Universidade de Zurique, ele não tinha sido treinado de acordo com como os professores da Universidade de Zurique davam aula para os alunos, e que ele realmente não recomendava a contratação daquele cara. Né? É um clássico isso aí. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre o diálogo entre os cientistas ao redor do mundo. Brasilianas.org, volta já. É visível o crescimento da produção científica no mundo. Mas como garantir a troca de experiência entre os grandes centros de pesquisa? O que falta para ampliar essa rede de conhecimento e fortalecer ainda mais o setor? Nós temos formado um número muito grande de cientistas. E até há pouco a gente não tinha lugar para colocar essas pessoas, a não ser nas universidades. Né? E então eles ficaram espalhados pelo mundo todo. Conforme a área, eles então fazem uma rede para trabalhar. Então tem brasileiros, mas também tem norte-americanos, alemães, japoneses, depende do objeto que eles estão procurando. No Parque Tecnológico São José dos Campos, existe um centro de energia lá, tá certo? Que estão trabalhando com turbinas. Ele não tem gente suficiente. Essa empresa Vale Soluções de Energia, que está lá no parque, que administra esse projeto, ele está tentando contratar gente, não tem. O que eles fizeram? Foram nos Estados Unidos, tá certo? Contrataram lá um pessoal lá aposentado da GE, que trabalha nisso. Eles criaram uma filial lá e estão empregando esses caras. Esses caras estão contribuindo decisivamente para um programa tecnológico aqui no Brasil. Muito essa tendência no país hoje em dia de internacionalizar a atividade de pesquisa, né? Quer dizer, aumentar a rede de contato dos pesquisadores com o exterior, trazer pesquisadores do exterior para cá, enviar alunos para fora e eles adquirirem experiência fora e voltarem, né? Então, além digamos assim, do aspecto científico, né, de eu entrar em contato com novas tecnologias, novas técnicas, né, novas abordagens, havia também, acho que essa intenção
de ver como se faz ciência num grande centro de pesquisa lá fora. Então, isso é uma política importante da Petrobras, eles fazem isso porque eles financiam, através da lei do petróleo, existem condições de financiamento da Petrobras, a ANP, todo o sistema aí das agências de petróleo, né, financiam o desenvolvimento do conhecimento em redes universitárias, redes temáticas que ele mantém, tá, né, financiam e tem um grande centro de pesquisas que articula soluções tecnológicas usando o nível de conhecimento existentes. Isso é uma coisa muito importante, é um sistema, tá entendendo, que financia atividades, inclusive nas universidades. Esse mundo da ciência é um universo fantástico. Quando você tinha nos anos 90, que você monetizava tudo, qualquer ideia na internet você precisava monetizar, você já tinha todo esse processo aí de... manteve-se esse processo de troca de informações, cientistas brasileiros dando cursos lá fora, cientistas de lá dando cursos aqui, o gosto de passar informação para o outro lado, de receber a contribuição, tudo mais. Foi mencionado aqui que hoje nos Estados Unidos tem algumas áreas estratégicas mais fechadas, mas de uma maneira geral, mesmo nesse individualismo exacerbado e monetizado dos anos 90, a ciência conseguiu manter os seus canais aí civilizatórios. Eu queria perguntar para o Rogério, que é do Instituto Butantan, que é um dos grandes centros aí de pesquisa do país, como que é esse relacionamento com parceiros internacionais, como que vocês colocam os radares para saber o que está acontecendo no mundo, como que leva a informação lá para fora e traz a informação lá de fora para cá? Olha, bom, na minha área, que trabalho com taxonomia de um grupo animal, de aranhas, no caso, né, de um grupo específico de aranhas, que é aranhas caranguejeiras, existe um bom relacionamento com pesquisadores de outros países, né? Série de trabalhos em parceria, porque os animais eles não respeitam fronteiras, vários grupos de animais ocorrem em vários países, nas Américas inteiras, em outros continentes, e quando você vai fazer um trabalho que envolve, então, um grupo animal, você tem que entrar em contato com parceiros lá fora. Então, existe uma cooperação muito grande com cientistas de outros países. O Brasil também recebe uma grande quantidade de pesquisadores estrangeiros que têm interesse em estudar a nossa fauna. Eu queria ver com o Laerte, as associações de pesquisadores assim, são organizações que estão espalhadas em todos os lados? Há possibilidade de montar parcerias, manter contatos em nível de associações? Olha, na verdade, essas associações elas existem, né? Por exemplo, cada instituição de pesquisa, né, seja ela federal ou estadual, né, eles se organizam e passam a ter determinados níveis de poder fazer com que haja uma maior integração dentro dos institutos de pesquisa, né? Mas como a gente está abordando aqui nesse aspecto aí com relação à parte da internet, né? Ainda nós estamos um pouco atrasados, né? Em termos da evolução que teve esse determinado sistema, né? A gente tem algumas experiências aí, Biominas e outras aí, que montaram redes de cientistas brasileiros em várias partes do mundo para trabalho conjunto. E nós tivemos o projeto Genoma, que ensinou como gerenciar esses serviços distribuídos. Ô Jorge, dentro da CAPES já se consolidou um modelo para esse trabalho em rede também, de cientistas espalhados em diversos centros? Ô Luiz, a CAPES sempre foi um balcão de oportunidades, das pessoas se apresentarem. A partir de 2004, nós percebemos que, apesar da nossa massa crítica de cientistas ser 10 vezes menor do que nós precisamos, por vários parâmetros e indicadores, já temos uma massa crítica em várias áreas. Então, por exemplo, nós temos vários cursos já de internacionalização da nossa pós-graduação, em vários países. Mas eu vou citar um exemplo, que eu acho que 2 exemplos, que são extremamente ilustrativos disso. O primeiro é um curso da Exalc, com a Universidade da Ohio State, University of Rutgers, em Biologia Molecular de Plantas. Doutorado, só doutorado. Professores e alunos brasileiros e americanos vão para lá, vêm para cá, e tem um componente cultural extremamente interessante, que foi criado pelo pessoal de Piracicaba, que é uma parte do curso que é só cultural, para alunos de doutorado nessa área em que o Brasil é muito forte.
Então, eles vêm para cá, não é à toa. Tem um interesse enorme, melhor agricultura tropical do mundo. Portanto, temos o que ensinar. Agora, como que é essa questão aí dos interesses nacionais? A questão, quando você entra na parte de indústria e tudo, tem o fenômeno da espionagem industrial, do segredo industrial e tudo. Quando se vai para esse ambiente acadêmico, como é que é esse compartilhamento? Isso aí existe, digamos, da parte de alguns países, assim, uma tendência de fechar algumas áreas de conhecimento? Quando o Brasil leva esse conhecimento tropical para fora, o que ele ganha em troca com essa interação? Nicoleles, você podia traçar um quadro aí disso? Bom, existem, sem dúvida nenhuma, como o professor Jorge comentou, os Estados Unidos têm áreas de pesquisas várias que são consideradas fechadas, né? Eu acho que nem o Congresso americano tem ideia do que acontece ali. É algo que a gente sabe porque a gente encontra a barreira, né? Certas linhas de pesquisa você vê que você não pode penetrar. Eu acho que o Brasil tem tudo para usar o exemplo do grande desenvolvimento da agricultura tropical e da Embrapa para criar o que eu gosto de chamar de uma ciência tropical, que inclui todas as áreas do domínio do conhecimento, onde o Brasil tem condições plenas e quase imediatas de se transformar em líder internacional, recursos hídricos, energias alternativas, a produção de novos alimentos, produção de fitoterápicos, novos fármacos, as nossas riquezas naturais, combinadas com uma ideia que eu acho que é um pouco não ortodoxa aqui para o Brasil, eu acredito que nós poderíamos formar esse gap de 10 vezes que nós temos de cientistas, acabando com certos requerimentos para você ser cientista no Brasil. O cara poderia ser cientista quando o talento está ali presente, sem ter que ir no cartório e ganhar esse PhD, ganhar esse doutorado, esse mestrado, ser inventor. Porque, por exemplo, o meu herói, que é o Santos Dumont, nunca foi para a escola. Aqui nós tivemos um programa sobre inovação e uma das queixas é que os institutos de financiamento de pesquisa, se não tivesse um PhD, você tinha muito mais dificuldade. O Brasil precisa de um programa, na minha opinião, eu gosto de chamá-lo de Banco do Cérebro. É um programa de microcrédito para inventores e cientistas que não passaram pelo processo formal de ser cientista como nós somos e que tem uma ideia revolucionária que vai gerar o Google brasileiro, vai gerar a Microsoft do Brasil. Nós precisamos criar mecanismos de streamline para que essas pessoas possam explodir, possam demonstrar o seu talento tecnológico científico mais rápido e contribuir para o país mais rapidamente. Então, aí eu queria fazer mais uma provocação. Aí é o seguinte, nós temos cientistas, temos produção de papers, produção de conhecimento. Quando você pega a internet, nós temos desenvolvedores aí com padrão internacional, mas tem algo que falta, inclusive nas incubadoras e nessa tentativa e nos próprios órgãos de fomento, que é a figura do empreendedor tecnológico, o jeito que tem um modelo de negócio na cabeça. Isso aí, a CAPES, de alguma maneira, ela pensa em como formar. Eu sei que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem os programas para bancar empresas inovadoras e tudo, mas essa figura do sujeito que monta o modelo de negócio ainda é distante, né? Nós criamos uma lei, chamada Lei do MEC, que é uma lei para as instituições de ciência e tecnologia, para que a iniciativa da pesquisa aplicada, que tem vários estímulos no MCT, no próprio Ministério da Indústria e Comércio, no BNDES e em outros organismos, a partir da indústria. Então, nós concebemos aliás, concepção do ministro Fernando Haddad, a partir da universidade. Aplicada, ou aplicável, com estímulo, com incentivo fiscal, 85%. Não precisa ter empresa ainda, basta ter o bom projeto. Damos 1 ano para ele achar a empresa. Tramitação urgente. Onde enguiça? Nos chamados núcleos de inovação tecnológica das universidades. Foram criadas com a lei do bem, a lei de inovação, e que não tem, vamos dizer, experiência, cultura, gente qualificada. Mas eu queria te dar um outro exemplo, que você perguntou, o que a CAPES está pensando? O outro modelo é com a Alemanha. Nós temos um acordo desse de cooperação de pesquisa e desenvolvimento com 10 universidades brasileiras em engenharias, 11 universidades alemãs e diversos Max Planck, num projeto conjunto de um único tema, manufatura de produtos, com financiamento pesado da CAPES, da FINEP e do DFG, alemão, que
que é um órgão muito forte, importante, e que tem como única foco desenvolvimento de projetos nessa área. Por que que isto, vamos dizer, passa um pouco ao largo, talvez, das questões de áreas fechadas? Porque a Alemanha tem 10 mil empresas no Brasil. Eles têm todo o interesse. Não é o caso mais da Inglaterra. Quando eu cheguei na CAPES, o segundo, vamos dizer, destino dos nossos estudantes era o Reino Unido. Não é mais. Tá. Primeiro destino... A velha ilha... Porque não, entendeu? Então você vê que isso... Quem são os novos players aí? Espanha, Portugal, que está cheio de empresas vindo para cá. Bom, vamos aí a mais uma pergunta de internauta. Será que uma mudança na infraestrutura e na burocracia da pesquisa, ela é suficiente para colocar o Brasil no mesmo nível competitivo de outros países? Em relação a essa questão, a gente sempre fala dos problemas operacionais de ciência, né? Mas raramente, só recentemente, como o professor estava colocando, professor Jorge, nós temos falado das visões estratégicas para fazer ciência, né? Por que o Brasil é o maior país do futebol do mundo? Porque em cada esquina do Brasil tem um campinho de futebol, em cada boteco do Brasil as pessoas sentam para discutir o jogo de ontem. Enquanto nós não tivermos as crianças do Brasil, em cada esquina do Brasil, pensando em matemática, pensando em ir para a Lua, pensando em como viajar para Marte, porque a aranha caranguejeira tem um veneno diferente da outra aranha, enquanto isso não for parte da nossa cultura, as pessoas sentarem para conversar sobre a maravilha do exercício de aprender, não há operação de desburocratização que transforme a nação numa nação científica. Mas o que eu acho mais fundamental é que desde o ensino primário, desde o ensino do jardim da infância, o conhecimento seja algo lúdico, seja algo que as crianças aprendam a adorar e o debate da ciência passe a ser parte do nosso dia a dia, porque é uma questão de soberania nacional. Bom, Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar e participar do nosso site www.brasilianasorg.com.br. Mande suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.